O que a gente deveria fazer para decidir qual dos dois carros alcança este aqui em primeiro lugar? Olha, a pergunta é: quem chegou primeiro? O tempo. Você precisa saber quanto tempo levou até o carro número 1 alcançar o carro número 2. E quanto tempo levou para o carro número 3 alcançar o número 2. Agora, como é que a gente faria, por exemplo, para determinar quanto tempo leva para o carro número 1 emparelhar com o carro número 2? O que significa dizer que esses carros estão emparelhados em termos dessas quantidades que estão representadas aqui no quadro? Esse carrinho está vindo aqui e o outro carro está aqui junto com ele. Ó. Então, a contar dessa origem, esses dois carros têm a mesma posição. Então, o que decide quanto tempo levou para um carro emparelhar com o outro é quanto tempo leva até eles terem a mesma posição. Então, para determinar que tempo é esse, você tem que igualar S1 a S2 e achar o tempo. Idem para você determinar quanto tempo leva para o carro 3 emparelhar com o carro 2. Quando eles estiverem emparelhados, é porque eles têm a mesma posição. Então você agora faz S2 igual a S3 e acha o tempo. Se esse tempo aqui for menor do que esse, então o carro 2 emparelha com o carro 1 em primeiro lugar. Se acontecer o contrário, se esse tempo aqui for menor do que esse, então o carro 3 emparelha com o carro 2 antes de o carro 1 ter alcançado o carro 2. O gráfico posição versus tempo de um movimento com velocidade constante é uma linha reta. Essa linha reta, né, pode ser assim. Ó, onde essa linha reta corta o eixo das posições é a posição inicial. Né? Porque se nessa equação você faz t igual a zero é aqui, ó. São os pontos, né, ao longo desse eixo. Quando você faz t igual a zero, você obtém s igual a s0. Então isso aqui, ó, essa coordenada aqui é S0. E a inclinação, o coeficiente angular da reta, essa inclinação, ΔS sobre ΔT, é a velocidade. Esse gráfico aqui representa uma situação em que a posição inicial é positiva e a velocidade também é positiva. Então a reta, né, tem essa inclinação positiva. Esse caso aqui, ó, é S0 positivo e a velocidade positiva. Esse caso aqui é S0 positivo, mas velocidade negativa. E você tem os outros dois casos possíveis. O caso em que S0 é negativo, S0 está aqui embaixo, tá? E a velocidade é positiva. Então, isso aqui é S0 negativo, velocidade positiva. E as duas coisas negativas seriam um gráfico assim, ó. Aqui você tem S0 negativo e velocidade negativa. Tá? O sinal da velocidade determina se a inclinação da reta é positiva ou negativa. Tá? E o sinal do S0 diz se a reta corta o eixo das posições acima do eixo dos tempos ou abaixo do eixo dos tempos. Como é que é o gráfico velocidade versus tempo num movimento uniforme, com velocidade constante? A gente quer saber como é que a velocidade, né, se comporta como função do tempo. Nós vamos dando valores ao tempo e vamos marcando o valor da velocidade. Se o movimento é com velocidade constante, nesse instante T1 aqui, esse corpo, objeto, seja lá o que for, tem uma certa velocidade. Eu considero um outro instante T2. Qual vai ser o valor da velocidade?
O mesmo, né? Por definição, é um movimento com velocidade constante. Então é o mesmo que esse aqui. Eu pego um outro instante t. Qual vai ser o valor da velocidade? O mesmo. Então qual é o gráfico que dá a velocidade como função do tempo? Uma linha horizontal. Para qualquer valor que você dá para o tempo, você acha sempre o mesmo valor da velocidade. Então, essa é uma linha reta horizontal.